Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Samsung Galaxy Fold 7 e hoje vou mostrar algumas dicas e truques que você pode fazer neste aparelho. Então vamos direto ao ponto abrindo as configurações e eu vou passar pela maioria dessas opções, uma por uma, na lista. Vamos começar primeiro pelos modos e rotinas. Essa é, na verdade, uma opção bem interessante que, pelo que eu percebi, pelo menos nas configurações, só a Samsung oferece. E o que ele permite que você faça é apenas selecionar ações específicas para acontecerem quando requisitos específicos forem acionados. Então, por exemplo, digamos que eu queira criar um modo de adição. Vamos selecionar personalizado. Claro. E vamos ver, ligar automaticamente. Então temos aqui a condição. Às vezes é um pouco complicado configurar isso. Talvez seja preciso mexer um pouco porque você tem versatilidade nisso. Você pode fazer com que ele interaja com coisas como eletrodomésticos inteligentes, mas é um pouco trabalhoso para começar. Pois, por exemplo, pelo menos quando tentei configurar, ele não permite que você use coisas como o Google Home, como gatilhos, certo? Então você fica limitado ao SmartThings, o que é meio besteira. Mas você só precisa configurar isso se quiser controlar seus aparelhos de alguma forma. Então, como exemplo, temos um lugar. Vamos selecionar isso. Então podemos selecionar o local. Podemos escolher o lugar. Escolher um lugar. Ligar. Ok, legal. Então digamos que é basicamente aqui que estou. Então eu posso selecionar quando estou neste raio aqui e estou saindo daqui. Este local especificamente. Então eu tenho que deixar esse lugar. Então eu posso condicionar? Não. Vamos selecionar concluído, por favor. E assim nós temos a localização completamente definida, de forma precisa e exata. Estou tentando descobrir como fazer a outra coisa. Condições. Porque estão faltando algumas. Vamos ver. Tentando entender isso. Como eu disse, é meio estranho. Aqui embaixo, acho que podemos... isso não é suficiente aqui. Outras ações. Pronto, agora sim. Então temos ações aqui. Então podemos defini-lo. Como mencionei, você pode adicionar outras coisas aqui. Então adicione ações e você poderá passar por coisas diferentes, Bixby e algumas outras. Então você tem muitas opções aqui. Mas vou apenas selecionar algo simples. Então, vamos selecionar, vai ser tipo uma ação legal, qualquer que seja. Vou apenas selecionar o modo escuro. Então, para ativar ou desativar o modo escuro, vamos selecionar ligado, pronto, pronto. Então agora o que vai acontecer é que quando eu sair deste lugar, que para mim é o meu local de trabalho, no momento em que eu sair da proximidade dele, daquela pequena área circular que você viu ali, no meu mapa, meu telefone vai automaticamente mudar para o modo escuro. Agora, como mencionei, você pode fazer muito mais com isso. Eu só estou tentando mostrar para você algo bem básico e estou falhando um pouco miseravelmente aqui em termos de fluidez. Mas como eu disse, você pode ir um pouco mais longe com isso. Eu configurei para que, quando estou em um local específico, em um horário específico, as luzes da minha casa acendam automaticamente. Então isso me proporciona algo bem interessante. Agora, não era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria configurar no meu telefone para que ele acendesse as luzes. Quando eu chego nesse local, mas acabei não conseguindo fazer isso direito e não me preocupei em mudar, já que ainda funciona mais ou menos do jeito que eu queria. Então, essa é uma forma de você fazer isso. Mas como mencionei, ao interagir com aparelhos de casa inteligente, você vai precisar passar obrigatoriamente por esses dispositivos inteligentes. Quando eu estava fazendo isso, então não havia como fazer de outra forma. Como o Google, por exemplo, ou como é mesmo Smart Home ou algo assim, ou Google Home. Então você fica limitado apenas a esse. O que significa que você teria que adicionar novamente todos os seus aparelhos na casa inteligente, e isso também traz algumas questões interessantes. Então, por exemplo, se você usa algo como um relógio, como esse que eu tenho aqui, você pode controlar isso.
segurando este botão aqui, e também pode dar comandos, mas novamente isso só vai funcionar pelo SmartThings. Curiosamente, quando você configura entre o Google Home e o SmartThings, você acaba, ao controlar as coisas, como suas luzes. Por exemplo, se eu dissesse desligue todas as luzes, eu não tenho 14 luzes, eu tenho apenas 7. Basicamente, ele duplica porque está puxando os dispositivos tanto da minha casa inteligente do Google, quanto do SmartThings. Agora, isso realmente não importa, não é como se ele reativasse os dispositivos, ele tenta desligá-los pelos dois meios e mantém eles desligados, então isso não é realmente um problema. Mas você pode perceber, por exemplo, que no Google Home agora vai dobrar a quantidade de aparelhos com os quais você está interagindo. Enfim, vamos continuar. Então, a seguir temos som e vibração. E aqui quero destacar uma opção muito interessante que a Samsung oferece, pelo menos eu acho, nas linhas S. Eu sei que nem todo Samsung tem isso, mas esses modelos têm. Então temos qualidade e efeitos de som. Selecione permitir e aqui temos o adaptar som. Novamente vamos selecionar permitir e você pode ativar isso e depois escolher uma das opções que temos aqui. Essas são basicamente as faixas etárias, então você deve selecionar aquela que corresponde à sua categoria. Se você quiser ser preguiçoso quanto a isso, mas o que eu realmente recomendo é selecionar adicionar um perfil de som personalizado. Você seleciona iniciar. Agora eu não posso porque não tenho nenhum tipo de periférico conectado aqui, mas você poderá fazer isso se, por exemplo, conectar algo como seus fones de ouvido ou algum headphone e essa opção ficará disponível para você. O que ele vai começar a fazer é tocar sons no ouvido esquerdo ou direito, e tudo o que você precisa fazer é selecionar se consegue ouvir ou não. Isso então vai criar um equalizador em todo o sistema para seus fones de ouvido, earbuds ou o que você estiver usando, ajustado especificamente para você. Agora, isso é mais voltado para perda auditiva, mas de forma não intencional. O que isso também vai proporcionar é que, se você tiver algum tipo de fone de ouvido de menor qualidade, por exemplo, eles podem ter dificuldade para reproduzir algumas frequências, digamos, frequências mais baixas. Então, quando eles têm dificuldade para reproduzir essas frequências, obviamente você também vai ter dificuldade para ouvi-las, porque os fones de ouvido estão com dificuldade para tocá-las, certo? Então você selecionaria que não consegue ouvir, porque de fato não consegue, mesmo que normalmente conseguiria. E, portanto, o telefone vai aumentar essas frequências, esperando compensar a falta de graves que você tem nos seus fones de ouvido. Então você pode ver como esse tipo de equalizador compensaria por si só algumas deficiências dos seus fones de ouvido e não apenas a sua perda auditiva. Isso pode ser algo interessante para você experimentar. Se você não quiser, como eu disse, pode simplesmente escolher uma dessas 3 opções aqui. Essas são apenas opções predefinidas, meio que para a perda auditiva geral que você desenvolve ao longo dos anos. Então, ela tenta compensar para cada faixa etária. Você pode optar por essa opção, mas eu recomendaria mais que você configurasse a sua própria perfil personalizado. Agora vamos passar para a tela. E aqui em cima temos logo no topo o modo claro e o modo escuro, então você pode escolher o que preferir, nada de muito especial, mas você tem as configurações do modo escuro, que permitem selecionar um agendamento. E você tem 2 opções, do pôr do sol ao nascer do sol e em um temporizador personalizado, o que significa que, se você escolher qualquer uma delas, seu dispositivo começará a alternar entre o modo claro e o modo escuro e vice-versa. Então, por exemplo, durante o dia você pode configurá-lo para o modo claro. Acredito que é muito mais fácil enxergar a tela no modo claro ao ar livre, especialmente no verão, enquanto à noite, provavelmente você não vai querer ser ofuscado pelo brilho de 3000 nits, ou seja lá quanto for da sua tela, então o modo escuro será muito mais agradável para os olhos. Assim você pode fazer com que isso aconteça automaticamente. Ou, além disso, você também pode selecionar, como eu fiz, para alternar automaticamente com base na sua localização através das rotas ou modos e rotinas. Agora, se dissermos mais nas configurações, temos a suavidade de movimento. Isso aqui é algo bem rápido. Se você não perceber diferença entre o padrão e o adaptativo, escolha o padrão. Isso vai te dar uma vida útil de bateria melhor. E Deus sabe que esses dispositivos realmente precisam de uma bateria melhor. Então, é isso. Se você perceber diferença e preferir essa suavidade, então fique com o adaptativo. Não há outras opções. Ambos reduzem a taxa de atualização da tela para tipo um quadro por segundo quando não há nada se movendo na tela.
para preservar a vida útil da bateria, mas quando há coisas se movendo, como agora, com essa opção, está rodando a 120, o que significa que consome mais energia do que o padrão. Agora, descendo mais um pouco, temos o modo de tela e também o tom de cor adaptativo. O tom de cor adaptativo funciona de forma muito semelhante ao display True Tone da Apple. Então, quando você ativa isso, ele vai usar a câmera para tentar ajustar o balanço de branco da tela ao balanço de branco do local onde você está. Isso pode fazer com que, às vezes, as imagens pareçam estar perfeitamente integradas, como se fosse uma luz brilhando sobre elas. Por exemplo, uma folha de papel impressa ou algo do tipo, como uma imagem. Então vai ficar muito interessante, digamos assim. Mas estou destacando isso, ou esses dois juntos, porque se entrarmos no modo de tela, que está definido como vívido, você pode ver que temos o balanço de branco bem aqui. Agora, com essa opção ativada, não temos controle manual sobre o balanço de branco. Você só pode controlá-lo se estiver desligado. E você também pode, provavelmente percebeu essa mudança no tom. Então passou de um visual mais quente agora, e quando eu desligo, imediatamente fica como essa luz azul. Agora, isso não é tão visível na câmera quanto é pessoalmente. E aqui temos os tons de cor vívido e natural. Então podemos alternar entre as imagens e ver o efeito. O modo natural aqui realmente suaviza um pouco mais as cores do que em alguns outros dispositivos da Samsung recentemente. Eu pessoalmente prefiro o natural. Ele suaviza especialmente os tons de vermelho, que normalmente nos aparelhos da Samsung são muito exagerados. Então, vou ficar com esse para o resto do vídeo. E também você pode perceber que ao escolher o natural, também não temos a opção de alterar o balanço de branco manualmente, mas podemos ativar o tom de cor adaptativo. Mas isso vai deixar a tela ainda mais quente, então acaba puxando mais para um tom bem acinzentado, meio amarelado agora, então talvez não seja a melhor combinação. Certo, agora descendo mais aqui, temos algumas opções adicionais, como o modo fácil. Vou só mencionar isso para as pessoas que possam precisar. O modo fácil é basicamente, eu vejo como um recurso onde ele aumenta o tamanho dos ícones, reduz a quantidade de ícones que você tem ali, adiciona coisas como contatos à sua tela ou tela inicial. Então, basicamente tenta ser muito amigável para pessoas que possam ter deficiência visual, por exemplo. Eu não vou ativar isso para mostrar aqui, porque acredito que é necessário reiniciar o dispositivo ao ativar essa opção. Eu realmente não quero fazer isso. Agora, se voltarmos aqui, também temos o painel lateral. O painel lateral é este painel bem aqui. Você pode ver agora, ele está meio que só aparecendo ali, podemos puxá-lo para cima. Primeiro de tudo, ele nos dá um pouco de informação, o que temos aqui. E podemos realmente remover um pouco desse lixo, esse lixo de IA que temos aqui. Vamos ser honestos, tenho quase certeza de que 90% de nós não está nem aí para IA. Então vamos simplesmente nos livrar disso e podemos entrar aqui. E então, acredito que clicamos bem aqui. Isso mesmo, nos 3 pontinhos. E podemos simplesmente remover esse lixo de uma vez. Isso vai nos dar mais espaço para aplicativos adicionais e você pode encher isso aqui com vários aplicativos. Na verdade, eu nem sei se existe um limite para isso. Nunca tentei alcançá-lo. Definitivamente há mais do que você está vendo agora, porque, em primeiro lugar, quando começamos a adicionar mais aplicativos, aí está. Vir. Sobre. Ah, não, eu não queria criar uma pasta, mas tudo bem. Ok, você pode ver agora que é de fato um processo. Criando uma linha secundária. E ainda estou adicionando muito mais, só para fazer a última e derradeira coisa que preciso fazer. Vamos lá vamos nós. Então, acho que agora já está bom o suficiente para mostrar isso, e agora não, deixa para lá, vamos, colocar mais um. Está bom o suficiente? Sim, agora sim. Então você pode ver que quando você carrega com um monte de aplicativos, ele se torna uma barra rolável. Isso aqui já tem uma quantidade absurda de aplicativos aos quais você tem acesso rápido. Onde quer que você esteja, e a partir daqui, você pode fazer várias coisas diferentes.
Então, com apenas os aplicativos, há muito mais que posso fazer com este painel sobre o qual falarei. Então, número 1, podemos pegar o aplicativo, arrastá-lo para fora e ele divide a tela facilmente. Mais uma vez, posso simplesmente deixá-lo em qualquer lugar. Boom, tela dividida. E aqui temos opções adicionais, como inverter de um lado para o outro ou de cima para baixo com apenas um clique de um botão aqui. Também podemos clicar nesta estrela. Isso nos permitirá criar uma tipo de alternância rápida para ativar ambos os aplicativos ao mesmo tempo com um único clique. Então você não precisará habilitar a tela dividida como eu fiz com os aplicativos de arrastar. Você pode simplesmente fazer, por exemplo, algo como... Basta pegar ambos os navegadores como exemplo. Então agora, vamos cancelar isso e clicar aqui, estrondo. E posso adicioná-lo ao taskbar, à tela inicial ou ao painel App Edge. Vou selecionar o painel Edge bem aqui. Você pode ver que ele acabou de aparecer aqui, e devemos tê-lo. Aí está na parte de baixo. Podemos movê-lo para o topo, se você quiser. Então agora é só fazer isso. Vou fechar isso completamente. E posso clicar aqui e ele abre esses dois aplicativos instantaneamente do jeito que foram salvos. Então agora se eu quiser, por exemplo, mudá-los assim, ou talvez assim, posso salvar desse jeito também. Então depende totalmente de você como quer configurar. E como, bem, essa é uma tela bem grande, você pode, na verdade, ter mais do que isso, então... Só para mostrar isso. Ok, parece que não posso adicionar outro aqui. E eu não sei se é uma limitação do... Sim, então parece que é uma limitação do telefone. Então estou limitado a 3 aplicativos, mas novamente posso salvar isso também. Painel Edge, e você pode ver que agora está aqui e posso abrir 3 aplicativos instantaneamente do jeito que estavam configurados. Isso permite um tipo de multitarefa muito rápida e fácil a qualquer momento, né? O que eu diria é muito bom para um telefone como este. Agora, de volta ao Edge. Ou painel Edge bem aqui, temos outras opções. Agora, eu gosto de personalizá-lo para que fique um pouco menos visível. Então, o que eu gosto de fazer é ir até o identificador. O identificador é esta coisa bem aqui. A coisa que você desliza para cima para abrir o painel. E eu gosto de movê-lo para onde está o botão de volume. Agora, normalmente, eu diminuiria isso, mas os botões de volume ficam um pouco menores bem aqui. Então eu gosto de deixar uma pequena margem de erro. Em seguida, eu selecionaria a transparência para alta. Isso vai deixá-lo totalmente invisível. Mas você pode deixá-lo mais visível e também mudar as cores se quiser, além de fazer com que ele sobressaia mais, se preferir, ou menos. Agora, como estou deixando completamente invisível, o quanto ele sobressai não faz muita diferença. Agora, quando eu volto, você pode ver que ele não está mais visível. Mas como está configurado onde ficam os botões de volume, eu sempre sei onde deslizar para cima para puxá-lo. Agora, além disso, o que você pode fazer é entrar nos painéis. Aqui dentro, se você estiver conectado à sua conta Samsung, terá o botão bem aqui embaixo para acessar também a Samsung Store, o que vai permitir que você compre painéis adicionais por lá. E eu realmente quero dizer comprar. Eles geralmente custam tipo 99 centavos, talvez até uns 1,99 ou algo assim da última vez que verifiquei. Mas você tem alguns gratuitos que já vêm com o aparelho, e alguns deles são meio mais ou menos. Eu gosto do aplicativo de clima. Então, com isso ativado, agora podemos deslizar para fora e deslizar. Neste painel ao lado, você pode ver que isso vai agora. Vamos apenas concordar com isso. Ok, então agora deve funcionar. Aí está. Então agora eu posso deslizar para cima, para o lado, e ele vai me mostrar o clima neste momento. Eu quero destacar uma coisa. Ao usar esse pequeno painel aqui para o clima, às vezes você pode precisar deslizar para baixo nele para atualizar quando puxá-lo para fora. Como o clima pode ser do dia anterior, ele não atualiza, pelo menos quando eu costumava usar isso, não atualizava constantemente. Então geralmente eu tinha a previsão do tempo do dia anterior. Talvez isso já tenha sido corrigido, não faço ideia, não testei. De qualquer forma, vamos voltar para o nosso painel aqui. Então, temos a personalização dos painéis. Agora, seguindo em frente, vamos ter... Só navegar rapidamente até sobre o telefone. Isso é algo que eu quero mostrar como uma espécie de opção oculta.
Então, em sobre o telefone, queremos navegar até informações do software. Acredito que seja isso. Isso mesmo, informações do software, número da versão. Comece a tocar ali até aparecer a tela de bloqueio ou surgir um aviso dizendo que você agora é um desenvolvedor. Se você tiver um padrão, verifique-o. Permita as configurações de desenvolvedor. Sim, agora você pode ver que está ativado. Deslize um pouco mais para baixo nas suas configurações agora, pois apareceu uma opção adicional aqui. E quando você clicar nela, agora temos acesso às opções de desenvolvedor. Agora há várias delas. Eu não recomendaria ficar mexendo nessas opções casualmente, sabe, por curiosidade, pois algumas delas realmente mudam drasticamente o que o seu dispositivo vai fazer. Mas aqui eu quero falar é sobre as velocidades de animação. O próprio telefone, nas configurações, não tem realmente essa opção em lugar nenhum, como outros aparelhos, por exemplo, a OnePlus tem. Mas você tem a opção de mudar a escala de animação de janela, a escala de animação de transição e a escala de duração da animação. Essas são, na verdade, em outras palavras, a velocidade das animações que você terá em todo o dispositivo. E como exemplo, a escala de animação de janela é esta janela aqui, o quão rápido ela aparece na tela. Por exemplo, se eu mudar para 10 vezes, a animação vai durar 10 vezes mais do que o padrão. Então vai demorar um pouco para aparecer completamente e, como você pode ver, realmente leva um tempo. Eu mesmo gosto de selecionar tudo para 0,5. Isso reduz a velocidade da animação pela metade. Então agora esta janela está muito mais rápida. Você também pode selecionar para desligar, por exemplo, se quiser uma animação bem instantânea. Mas normalmente quando você está fazendo coisas como navegar pelo dispositivo, especialmente com gestos, você vai perceber uma certa estranheza. Então se você ativar os gestos e deslizar para cima, a janela meio que fica presa ao seu dedo. Enquanto você estiver naquela animação de deslizar para cima para ir para os aplicativos recentes ou para a tela inicial, e no momento em que você solta, ela simplesmente aparece. Então fica muito estranho, considerando que você estava deslizando e ela apenas seguia seu dedo, encolhia e tudo mais. Mas no momento em que você solta, simplesmente desaparece instantaneamente ou encaixa em uma visualização específica. Então isso pode ser melhor, por exemplo, quando você está usando botões. Assim essa animação vai sumir completamente. Então eu posso simplesmente mostrar isso, desligado, desligado, desligado. Você vai querer mudar todas as três ao mesmo tempo, já que são animações diferentes. Por exemplo, a escala de animação da janela se refere apenas a esta janela aqui e a qualquer outro tipo de janela que apareça desse jeito, com opções aqui dentro. Enquanto alguma outra animação de transição, eu acredito, esta aqui, então agora ele está desligado, então você pode ver que ele aparece automaticamente entrando e saindo do campo de visão. Então, com os gestos, isso seria basicamente, você sabe, animado. Contanto que você deslize para cima no momento em que soltar, ele simplesmente faz isso. Então, como eu disse, pode parecer chocante, então gosto de selecioná-lo. Lá vamos nós, 2,5. O mesmo aqui e o mesmo aqui. E a última coisa seria o gesto de voltar, que fica embaixo da tela. Na verdade, tem duas coisas que eu quero falar enquanto estiver falando sobre gestos. Então, número 1. Se entrarmos na barra de navegação aqui, temos os botões e os gestos. Quando você seleciona gestos, se nunca usou, basicamente é só deslizar para cima para ir para a tela inicial, deslizar para cima e segurar para ver os recentes. E então deslizar dos lados para voltar, você pode ver essa seta aparecer. Agora, há várias configurações ausentes quando vamos em mais opções, pois eles só nos dão a sensibilidade. Antes, pelo menos, a Samsung tinha opções adicionais, como esconder essa barra, o que eles fizeram da forma mais idiota possível, apenas deslocando-a para baixo da tela, em vez de torná-la transparente. E outra coisa aqui, como você pode ver, assim que eu deslizo para baixo, essa barra realmente corta o texto. Então ela não fica realmente transparente de imediato. Como você pode ver, temos a borda logo acima da minha unha e ainda temos, alguns milímetros de tela que agora estão sendo ocupados por essa barra. Sem outro motivo, além de te irritar e te forçar a entrar na conta Samsung para usar a loja deles. Acredito que essa seja a única razão pela qual isso foi removido das configurações aqui e colocado como um recurso especial da Samsung. Longe do seu acesso enquanto você não utilizar a conta. Então, o que estou falando especificamente sobre onde você pode alterar essas opções é acessando o menu inteligente. Desculpe, estou indo até a loja da Samsung. Então, deixe-me ver isso no meu telefone. Loja. Então aqui temos a loja da Samsung e podemos procurar por
Vamos ver. Bom, lá vamos nós. Boa sorte. E você terá esse aplicativo, eu já o baixei, então vou apenas clicar no Play para abri-lo. E aqui, você terá vários tipos de coisas adicionais que podemos baixar ou baixar daqui. O que traz à tona, traz de volta. As funções que a Samsung decidiu ocultar e remover por padrão do Android, uma delas é o Navistar. O Navistar é uma opção para sua barra de navegação que normalmente o Android tem. Aqui, pelo menos a maioria dos sistemas tem essa opção ou simplesmente a oculta por padrão. Uma das melhores opções, na verdade, era OnePlus, Realme e a outra marca que faz parte do ecossistema OnePlus, seja lá o que for. Eles realmente têm no sistema operacional todas essas opções listadas aqui e você pode simplesmente acessá-las. Agora, aqui, você pode ver, pelo menos no meu dispositivo, minha barra é muito menor. Mais transparente. E também, se eu começar a deslizar para baixo, vamos abrir algo como as configurações, talvez, pronto, você pode ver. E agora as configurações não estão cortando a visualização de forma alguma. Então isso é algo que você pode ativar no Good Lock Navistar e você pode personalizar. Você também pode escondê-la completamente. Então nós temos a... Qual opção era mesmo? Acho que é esta aqui, dicas transparentes. Vamos ver se eu entrar nas configurações, porque você pode deixá-la totalmente invisível. O motivo pelo qual eu não faço isso é porque, ao deixá-la totalmente invisível, de novo, a Samsung simplesmente a desloca para a parte inferior da tela. E eu, pessoalmente, adoro usar um launcher de terceiros, especificamente o Smart Launcher. E isso, por algum motivo, ele está dando problema com o Smart Launcher e como ele funciona. E muitas vezes, quando eu deslizo para cima, simplesmente não funciona. Então eu mesmo não escondo, mesmo querendo muito. Mas a Samsung está sendo um pé no saco com isso. E, em primeiro lugar, eles esconderam isso, e em segundo, em versões anteriores, eles literalmente removeram a opção de deixar invisível se você estivesse usando um launcher de terceiros, o que é uma tremenda besteira. Então aqui vamos ver o que temos, isso mesmo. Essa era a opção que ele queria ativada. Acho que é essa aqui, dica de transparência. E quando você ativa isso, ao voltar para esta opção aqui, agora você tem muito mais opções para escolher. Uma delas é a dica de gesto. Então eu posso simplesmente esconder e ela desaparece. E como você viu, tudo simplesmente se desloca. Então vou reativar isso porque já sei que funciona muito mal quando está ativado. Se você estiver usando o launcher padrão, o da Samsung, não deve ter problemas. Você pode escondê-la assim, sem problema. Mas se você pretende usar um launcher de terceiros, nem se preocupe com isso. E enquanto você já tem a barra de gestos ativada, também pode fazer outras coisas, como o círculo para pesquisar ao segurá-la. Isso só está disponível quando você realmente tem a barra ativada. Vamos ativá-la agora. Sim, eu posso. Então, o círculo para pesquisar é uma informação meio enganosa, porque você não faz um círculo para pesquisar. Primeiro você segura a barra e só depois pesquisa. E você pode tanto circular como como acabei de fazer aqui, ou também pode apenas tocar nas coisas. Agora, se forem imagens, você pode tocar nelas, e ele começará a pesquisá-las. Por exemplo, se eu for aqui, como você pode ver, ele começa a procurar por imagens semelhantes a esta. Ele também me dá informações falsas, como o que ele vê, e imagens muito parecidas. Agora, esta é uma imagem gerada por IA a partir das configurações de papel de parede, e você pode vê-la aqui. Então ele não vai encontrar o mesmo, pois este será único, vamos chamá-lo assim. Então sim, isso é uma coisa. E você pode fazer um círculo para pesquisar. Você também pode deslizar para cima lentamente, até o alto, tipo, você sabe, até esse ponto, e isso vai aumentar a profundidade. Painel, ou um painel, como você quiser chamar, seus aplicativos que você tinha antes neste pequeno dock aqui, ao lado dos seus botões de navegação. Então isso funciona de forma muito semelhante a como isso funciona. Então acaba se tornando redundante, você só precisa usar um. Eu diria que seja qual for o mais conveniente, provavelmente é o que você vai usar na maior parte do tempo. Então é isso, aí está.
Isso basicamente resume todas as diferentes dicas e truques que eu queria mostrar para vocês, então se você achou isso muito útil, não esqueça de curtir, se inscrever e